aqui com vocês um link para vocês poderem fazer perguntas. Deixa eu colocar aqui. Pronto, tá aí o link para fazer uma pergunta no YouTube. É só me mandar e eu já respondo para vocês, tá bom? Então, vocês que estão me assistindo pelo Instagram, convido vocês a voltarem aqui para o YouTube, tá bom? Então, vou encerrar essa transmissão pelo Instagram. Deixa eu até pesquisar aqui. É isso mesmo. Vamos lá? Estou esperando vocês aqui, então, no YouTube. youtube.com/alugazen. Vem assistir essa live que vai ser muito importante para você entender sobre contratos. Vamos lá? Vamos lá. O assunto é super importante. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre contratos, é um assunto tão importante na sua gestão imobiliária. E eu vou te contar uma história que eu mesmo pensei que nunca ia viver, mas nesse mundo das locações eu acabei sentindo. E um dia eu percebi que eu estava me protegendo de verdade com contratos de locação. Para você que já me conhece, você sabe que eu já estou nesse mundo desde criança. Comecei na imobiliária da família, aprendendo a locação imobiliária, e por um motivo tive que sair do escritório para poder fazer estágio da faculdade. E quando eu estive longe, o meu pai adoeceu e precisou contratar alguns profissionais para trabalhar com ele. E esses profissionais acabaram deixando a gente um pouco vulnerável com relação aos contratos. Meu pai já não conseguia mais tocar direito, e aí ele precisava dessa ajuda, e os contratos que se fizeram naquela época, eles me perseguiram. E aí eu pergunto para você, será que os seus contratos de locação realmente te protegem, ou eles podem virar o seu pior inimigo? Essa é uma dúvida muito importante que você precisa saber, você precisa responder. E o que acontece quando surge um problema sério? O que você faz? Por exemplo, quando o inquilino não paga, ele fez promessas, o pior, ele deixa o imóvel todo danificado e vai embora, com o imóvel destruído. O que você pode fazer? É exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero te mostrar por que é importante ter o controle nas suas mãos. E não é sobre ter profissionais bons ou ruins. É sobre você ser o dono do jogo, tá? Porque eu conheço muitos profissionais da área da administração imobiliária que são excelentes, excelentes profissionais. Mas tem alguns profissionais que estão chegando no mercado e está tudo bem. Eles precisam passar por uma curva de aprendizado, eles precisam entender. E quando você parte para ter um auxiliar, um administrador de imóveis, que vai ajudar você a fazer a sua gestão imobiliária, é isso. Ele vai te auxiliar a fazer essa gestão imobiliária. Você não pode simplesmente delegar tudo para ele. Você precisa entender sobre administração de imóveis, você precisa entender e conhecer o seu imóvel, e aí você precisa conhecer o seu contrato de locação. Quantos amigos já me vieram com dúvidas sobre o contrato de locação deles, mas eles não faziam ideia do que era o contrato deles. Eles simplesmente nem liam o contrato. Tem um amigo meu, já foi meu chefe, ele não sabia do contrato de locação porque o contrato estava na imobiliária. E ele nunca tinha se dado o trabalho de buscar esse contrato na imobiliária para poder conhecer as regras do jogo. Ele não sabia. E como ele não sabia, em determinado momento, ele veio me fazer uma pergunta de algo que a imobiliária tinha combinado diretamente com o inquilino. E ele discordou. Só que ele não sabia as regras. E isso já, esse combinado já estava desde o contrato. E aí é onde muitos erram.
eles erram por vários motivos. E aqui a gente vai começar pelo motivo mais óbvio, que são, aliás, os contratos genéricos. Vou te perguntar, você já confiou em um contrato da internet? Ou, pior, num simples aperto de mãos? Antigamente tinha muito isso, né? E é válido no Brasil. Contrato verbal, não escrito, só de boca. O contrato verbal, ele existe, ele pode ser feito, mas ele é extremamente difícil de ser comprovado. Comprovar o quê? O acordo. Afinal de contas, o contrato nada mais é do que colocar por escrito todos os acordos que foram feitos pelo proprietário, que se torna locador, pelo inquilino, que no contrato vai ser chamado de locatário. Então, dentro dessa relação, há vários combinados. Teria que ser assim. E é assim que eu ensino. O bom é que tanto o proprietário como o inquilino sentem e batam esses combinados, conversem sobre eles. O melhor momento para fazer isso é durante a entrevista. É o que eu ensino bastante. Use a entrevista. A entrevista é um instrumento tão forte, tão poderoso na mão do proprietário. Primeiro, para conhecer o inquilino, e segundo, para poder entender se ele está de acordo com todas as regras. E o proprietário, ele precisa participar desse momento. Muitas vezes a gente terceiriza isso para os profissionais, e está tudo bem se você entende assim. Mas, na minha opinião, eu sinto que é um momento para você estar presente com o seu inquilino, estar presente com o seu profissional, e ali, naquele momento inicial, no momento do kick-off, no momento do chute inicial, onde vai começar a locação, é ali que começa tudo. E é por isso que o contrato não pode ser genérico, não pode ser um contrato da internet. Por que não pode ser um contrato da internet? Porque muitas vezes esse contrato da internet, ele não tem os acordos que foram feitos. Por exemplo, um grande acordo que é quem paga o IPTU. Quem vai pagar o IPTU? Muitas vezes esse contrato da internet não vem com a cláusula de pagamento dos encargos locatícios. Os encargos locatícios têm um nome tão bonito, né? Complicado, mas é o pagamento do IPTU, que pode ser colocado para o inquilino pagar, do condomínio, contas de água e de luz, que são básicas, óbvio, que eles vão consumir, eles vão pagar, mas tudo isso precisa estar muito claro no contrato. E esse contrato não pode ser genérico, tem que ter ali as cláusulas. Por exemplo, existe alguma coisa no imóvel que falta algum reparo. E o inquilino, ele viu o imóvel e ele aceitou o imóvel no estado que ele estava, porque ele queria entrar, ele não queria esperar o proprietário, por exemplo, fazer uma reforma. Isso é um combinado, isso é um acordo. Então, os acordos verbais, eles precisam estar no contrato. Em um modelão que você pega, ele não vai te dar os acordos verbais. Esses acordos são cláusulas específicas, personalizadas, que você precisa sentar e digitar. E essas cláusulas específicas, elas precisam estar personalizadas para o seu imóvel. E é isso mesmo. Você em um contrato claro, com as regras claras, bem escrito, você não consegue, por exemplo, responsabilizar o inquilino por algum dano, por algum atraso, ou até mesmo para reaver o seu imóvel facilmente. Tem algumas cláusulas que nós colocamos para que o seu contrato ele não fique na corda bamba, sabe? Você simplesmente sem uma rede de proteção e lá naquela corda bamba de espera que o inquilino cumpra com a parte dele, espera que o inquilino faça tudo que ele combinou. Só que os combinados precisam estar ali no contrato. E se a cláusula não estiver específica para aquele combinado que vocês fizeram, isso vai ser um grande problema. E aí a gente vai para o preço dos erros. Por quê? Você
pode até não perceber o risco, mas quando ele aparece, quando isso acontece, isso tira o dinheiro do seu bolso. E às vezes a gente só aprende isso do jeito mais difícil. Olha, segura aí que eu já vou contar para você os maiores erros e o que isso pode causar, porque o preço desses erros podem ser meses sem receber o aluguel. Isso é muito complicado, porque quando você fica sem receber o aluguel, você perdeu a sua renda. Tem muitos proprietários que são donos de um imóvel só, e com esse imóvel é a renda deles, complementa a renda, pode ser a renda realmente, só dependa daquilo, o que já é bem complicado. Muitas vezes eu ensino que diversificar é muito importante, porque no momento do aperto, como ficar sem receber o aluguel por alguns meses, quando você não tem garantias dentro do contrato que sejam fortes, que possam te proteger desse momento, quando você faz essa alocação, eu chamo isso de uma alocação de risco. Isso daí é uma alocação para investidores arrojados. E muitas vezes o dono do imóvel, ele nem sabe que está fazendo uma alocação de risco. Ele não sabe que ele está fazendo isso e faz. Não coloca a alocação, não coloca cláusulas que protejam ele. E isso pode trazer consequências péssimas para a vivência, para aquilo que ele vai sobreviver daquele imóvel. Eu vi aqui que a Leina entrou. Boa noite, Tainá, boa noite, Fernanda. Obrigado por estarem participando da live conosco. É muito importante você entender que você precisa colocar as cláusulas específicas no contrato para te proteger, para que esses meses sem receber o aluguel não sejam um drama. Se você tiver uma garantia forte no contrato, a garantia vai te proteger durante esse período sem receber o aluguel. E às vezes você fica sem receber o aluguel porque você discutiu com o inquilino. Quantas vezes já me deu vontade de discutir com o inquilino porque ele fez um combinado, o combinado foi verbal, e o profissional que estava lá junto com meu pai, ele não registrou esse combinado no contrato. E o contrato ficou na corda bamba. E eu não consegui executar esse contrato, eu não consegui obrigar o inquilino a fazer o que ele tinha combinado. Isso ficou muito solto. É por isso que hoje eu tenho várias técnicas que eu ensino para poder amarrar todos esses combinados e depois colocá-los no contrato de forma específica. E isso vai te ajudar muito, porque você vai conseguir evitar vários problemas legais, que seria exatamente não ter o respaldo do seu contrato no pior momento, no momento em que você realmente precisa estar com as suas costas protegidas, o seu patrimônio protegido. Isso vai trazer estresse, vai trazer insegurança. Quanta insegurança eu sofri? Exatamente porque os contratos que eu herdei da época do meu pai, quando ele estava doente, vieram na corda bamba, vieram sem as proteções legais. E isso acaba trazendo o quê? Acaba trazendo complicações para você, proprietário, para você, até profissional da área, para dar segurança para o seu cliente, você precisa evitar o máximo possível. Anderson, eu consigo dormir tranquilamente alugando meu imóvel? Consegue. Isso é possível. Eu já estive nesse lugar onde eu não tinha insegurança, onde eu sofria com contratos fracos, e hoje eu consigo ver que há uma outra forma de fazer isso. E para chegar nesse momento, eu tive que passar por esse perrengue que talvez você esteja passando hoje. Você que está me assistindo ao vivo, você que está me assistindo no vídeo já gravado. Sabe quando você pensa que você não quer mais passar por isso, que você não merece mais passar por isso?
Essa foi minha virada de chave. Eu precisei mudar, porque a minha tranquilidade, o meu patrimônio e até a minha saúde estavam em jogo. E isso atrapalhou demais. Atrapalhou até no meu relacionamento em casa com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha. É complicado isso. Eu era novo quando eu assumi a gestão dos imóveis da família e era muito complicado ter que lidar com a pressão de um casamento, porque eu era recém-casado, porque eu tinha uma filha pequena, depois porque eu tinha o estágio na faculdade, e você também tem os seus afazeres, provavelmente você tem o seu trabalho, você tem as suas ocupações, e tem um momento que você tem que dizer basta. A gente tem que chegar nesse ponto de entender que se nada mudar, nada muda. Isso é um chavão, eu sei que é muito clichê isso, mas é tão óbvio e muitas vezes o óbvio precisa ser falado, ainda que esse seja um outro chavão, porque muitas vezes você fica sofrendo com seus contratos de locação, com seus relacionamentos inquilino-proprietário, tão desgastado, você já chega no momento que você quer até vender o imóvel porque não quer mais, está cansado de ter que brigar com o inquilino para pagar o aluguel, porque a cláusula do seu contrato não te protege de uma forma que você possa ir para cima do seu inquilino para fazer uma cobrança, não uma cobrança que vá ser muito brava, violenta, porque isso também não funciona numa locação. Você precisa proteger o seu relacionamento. E para você fazer isso, o seu contrato precisa te dar estrutura para você fazer um parcelamento, para você oferecer soluções que possam resolver o problema. E quando eu cheguei nessa gota d'água, eu posso dizer assim, e talvez você hoje esteja pronto para dizer o basta, porque você também está faltando só uma gota para poder explodir, foi quando eu perdi meses de aluguel. Eu ainda tive que pagar por uma reforma no imóvel. E tudo isso porque um contrato não estava bem ajustado, bem amarrado. E aí eu te pergunto, será que você se preocupa mesmo com o seu contrato? Será que seu contrato, no meio de uma crise dessa, o imóvel foi abandonado, todo destruído, será que você está garantido? Qual foi a última vez que você teve isso, que você sofreu isso, que você simplesmente viu o imóvel totalmente destruído? Eu vou postar nas mídias sociais um vídeo que eu fiz de um imóvel exatamente nessa situação. Eu vou ver se eu preparo ele para poder disponibilizar nos próximos dias. Que dor que dá entrar num imóvel assim, quando você não sabe nem o que fazer com esse imóvel, porque você vai ter esse custo. E a verdade é que muita gente só aprende quando sente na pele. Até sentir na pele, ele nem lê o contrato de locação. Eu já ouvi falar de proprietários que ainda compram formulário de contrato de locação no bazar. Isso já foi. E nem devia ter sido. Há muitos anos atrás eu vi as pessoas fazendo isso. Pegava esse formuláriozinho que tinha pronto no bazar, colocava só os dados do inquilino e achava que estava protegido. E não tá. Quando a pessoa vai perceber, ela percebe que isso não protegeu, que isso não fez nada, não agregou. E aí, o que que você acha que precisa para mudar agora? Para nunca mais você precisar passar por isso. Eu aprendi que o controle ele está na prevenção, porque a prevenção faz toda a diferença, toda a diferença. E quando você se prepara, você evita as dores lá na frente. E o que você precisa nesse momento é pensar o que que você faria de diferente para evitar esses problemas. Porque se isso não mudar na sua cabeça, se você não entender que você precisa parar o que você está fazendo, da forma como você está fazendo, virar essa chavinha e entender que você precisa mudar, nem adianta você estar aqui. Você não precisa assistir esse vídeo. Você pode até desligar e assistir outra coisa, e assistir um filme, um seriado, uma novela, não importa.
porque para estar aqui, você precisa entender que muita coisa precisa mudar na administração dos seus imóveis. Muita coisa você precisa agregar. E foi essa curva de aprendizado que me ajudou. Mas eu precisei dizer basta. Não quero mais ter que passar por tanto perrengue sem ter uma proteção, sem ter um contrato que me protegesse, para que eu pudesse resolver todos os meus problemas. E o que que você ganha com contratos fortes? Porque a gente precisa ter alguma coisa, precisa ter alguma vantagem de estar resolvendo isso e usando um contrato mais forte. E uma das primeiras coisas é ter segurança jurídica. Você já pensou, ou pelo menos imaginou, não precisar mais se preocupar com inadimplências inesperadas ou com um contrato que joga contra você? Sabe, ter mais tempo livre, mais paz de espírito, mais dinheiro no bolso? Porque contrato bom é aquele que coloca dinheiro no seu bolso. E se você pode até dizer que não, mas é verdade. Você vai chegar no momento zen quando você tiver com dinheiro no bolso, quando você tiver mais tempo livre, quando você sentir paz, paz de colocar a cabeça no travesseiro e poder dormir tranquilo, sabendo que você fez uma boa alocação. E essa boa alocação começa com a segurança jurídica, que um contrato forte pode te proporcionar. E esse contrato forte pode trazer para você algo maravilhoso, uma previsibilidade financeira. O que isso quer dizer? Você sabe que vai receber o aluguel todos os meses no dia certo. E quantas pessoas já me procuraram para falar exatamente isso? Anderson, não sei mais o que fazer para o meu inquilino pagar no dia certo. E o que eu sempre digo, para o seu inquilino pagar certo, tudo começa lá no contrato, lá na hora da entrevista, lá no momento de conversar com o seu inquilino. É nesse momento que você resolve e o seu inquilino aprende. Aprende o quê? Aprende que ele precisa cumprir as cláusulas do contrato, precisa cumprir as regras que foram postas no contrato. Mas se você nunca falou com o seu inquilino, se você nunca disse para ele que ele vai pagar sim a multa, caso ele atrase o pagamento dele, se ele não sabe quanto é essa multa, quantas vezes quando você alugou o seu imóvel, você foi estritamente clara ou claro nessa cláusula? Porque quando o inquilino ele quer alugar o seu imóvel, ele aceita tudo. Ele diz que está tudo maravilhoso. Ele diz até que leu o seu contrato. Mas será que ele leu mesmo? Será que todas as regras que estão ali no contrato foram ditas? Esse é o grande momento. Um contrato forte, ele nasce de um acordo bem feito. E você precisa disso, para que o seu inquilino saiba que se ele atrasar o aluguel, ele vai pagar multa, porque você falou isso. Isso foi dito. E ele assinou um contrato onde isso estava bem claro, de forma muito clara. E isso vai te dar muito mais tempo. Isso vai te trazer muito mais tranquilidade. Porque você, no dia do aluguel, você não vai precisar ficar correndo atrás do seu inquilino para ele pagar. Ele vai ter isso muito claro na cabeça dele. Ele vai entender que ele precisa sim pagar no dia para poder não pagar a multa. Isso é tão óbvio. Ai, Anderson, mas eu estou com o inquilino lá já faz um ano e agora ele deu nos últimos 3 meses para fazer isso. E aí eu te pergunto, proprietário, qual foi a sua postura? Você deixou passar? Alguns amigos meus dizem que eu sou muito rigoroso, que eu não deixo passar. E aí eu pergunto: se no seu contrato diz que o inquilino vai pagar multa quando ele atrasar o pagamento, se quando você alugou um imóvel para ele, você fez esse combinado, você avisou, olha, inquilino, você precisa pagar o aluguel todo dia X.
É esse o dia que você quer pagar? Sim, é esse dia que eu quero pagar. Ok. Então você tem até esse dia para pagar. Se você pagar depois, você vai pagar multa. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Se você fez esse combinado, se você passou no contrato e ele assinou, por que não cobrar a multa? Ah, mas porque eu quero ser bonzinho. Sim, eu quero ser bonzinho. Só que ser bonzinho, no mês que vem você talvez tenha que ser bonzinho de novo. E aí um dia ele atrasou porque chegou tarde. E aí no outro dia, no outro mês, ele atrasou porque ele tinha que pagar o buffet do aniversário da filha. Aí no outro mês ele atrasou porque a parcela do carro precisava pagar. E aí, 6 meses depois, ele não paga mais multa e ele acha que isso é normal. A segurança jurídica de um contrato forte traz paz de espírito para você, simplesmente falar para o seu inquilino: você precisa pagar a multa porque você atrasou. Se você deixa para depois, ou se você deixa para lá uma vez, ele vai entender na cabeça dele que está tudo bem ele pagar atrasado. Não faça isso, não faça isso, proprietário, porque você precisa colocar mudanças. E eu vou repetir essa pergunta. Quais mudanças você está disposto a fazer a partir de hoje? Você precisa ter um contrato simplificado, um contrato com regras claras. E contratos com regras claras, você pode fazer sozinho. Você não precisa do modelinho da internet. Ah, mas é tão mais fácil ter um modelinho do Chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial. Ótimo, use isso a seu favor, mas não como modelão, não como modelo. Se você não sabe o que você está fazendo, procure um profissional, procure um advogado, procure um corretor de imóveis, uma imobiliária, eles vão te dar assistência. Mas dar assistência não é fazer sozinho, que é o que eu sempre falo para os meus alunos. Você precisa participar desse momento. Você precisa estar lá junto com o seu profissional fazendo. Por que você precisa participar? Por que eu digo que o proprietário tem que participar? Primeiro, porque ele precisa participar da seleção do inquilino. Ele precisa participar dos acordos, porque é o proprietário, você, dono de imóvel, você conhece o seu imóvel, você sabe qual tipo de inquilino é o inquilino ideal, qual é o perfil de inquilino para morar no seu imóvel. Não adianta alugar o seu imóvel para um outro perfil de inquilino que vai destruir o seu imóvel, que vai deixar de pagar, que não vai gostar do seu imóvel. Você, proprietário, sabe. E você, proprietário, sabe quais acordos precisa fazer. É você, proprietário, que sabe como orientar o profissional. E aí eu te pergunto, o que te impede de assumir o controle? Controle dessa gestão. Controle de passar as orientações para o profissional que você contrata. Será que você tem medo de não conseguir? Será que você tem medo de pensar que você não é capaz? Eu gostaria que você definisse agora os passos que vão garantir o seu sucesso na administração dos seus imóveis. Porque é você. Depende de você, proprietário. Depende de você entender qual é o seu papel na locação do imóvel. Depende de você entender que você precisa agir proativamente. Você já se imaginou com um imóvel sempre ocupado e gerando renda para você? Isso é possível. Contrato bem estruturado, você participando dos acordos junto com o seu profissional, ou você fazendo sozinho, caso você queira fazer sozinho. Tem muitos proprietários que assumem a independência da sua gestão. Aprende tanto a administração do imóvel que parte para a independência. Isso também é possível. Tanto você que quer fazer sozinho, como você que quer fazer com o auxílio de um profissional, ambos precisam assumir o protagonismo
da administração do seu imóvel. Ficar na dependência de um terceiro, pode ser que você seja atendido pelo melhor profissional do mundo. E aí, parabéns que você conseguiu cair na mão de um ótimo profissional. Mas pode ser que seja um profissional que tenha muitos imóveis, muitos clientes. E às vezes ele não consegue dar vazão para todos. E às vezes, se você desse uma forcinha, ajudasse na divulgação, ajudasse na seleção do inquilino, você conseguiria ocupar o seu imóvel muito mais rápido, muito mais célere. E você consegue fazer isso. E aí, se você preferir, aí sim, você terceiriza a administração do imóvel para a imobiliária. Ou você já segue administrando os próprios imóveis. A decisão precisa ser sua. Mas você entende? Essa mudança que eu estou sugerindo para você é você poder ter a decisão se você quer tocar a administração do seu imóvel sozinho ou se você quer terceirizar essa administração para um bom profissional. Até para você saber se é um bom profissional, você precisa conhecer a administração de imóveis. E se você não conhece a administração de imóveis, se você gostaria de ir além, dar um passo além, entender mais, eu vou te falar para você já me seguir, porque eu compartilho aqui muito conteúdo de valor para que você, proprietário, você, dono de imóvel, possa crescer na sua administração imobiliária, possa um dia ter essa possibilidade de decidir se você quer administração imóvel ou se você vai ter o auxílio. Olha como muda. Você vai ter o auxílio. E eu quero te convidar para um evento. Vou fazer um evento agora no dia 20 de fevereiro, às 7h47, no mesmo horário de hoje que nós começamos essa live. E nesse mini curso, Por que seus imóveis não dão lucro, eu vou falar muito sobre os erros que alguns proprietários cometem e para você não repeti-los. É uma forma de você aprender e até se comunicar com outras pessoas que talvez também passem por isso. Contratos frágeis, acordos verbais, eles me fizeram perder muito tempo, dinheiro e principalmente a minha tranquilidade. E é por isso que eu quero que você participe comigo desse mini curso totalmente gratuito, onde você vai poder participar com outros proprietários, vai poder me fazer perguntas, tirar dúvidas ao vivo, e lá eu vou conseguir passar para você alguns dos principais erros para você aprender a proteger o seu patrimônio. Então, como eu já enfrentei esses desafios, eu sei o quanto eles podem custar caro para você, quanto isso pode tirar dinheiro do seu bolso. E eu também sei que há um caminho para transformar a sua administração, para aumentar os seus lucros e recuperar a sua paz de espírito. Por isso, vou te convidar a se inscrever agora mesmo. A inscrição é feita no site alugazem.com.br. É bem fácil, alugazem.com.br. Faça a sua inscrição, garanta a sua vaga, participe comigo desse mini curso. Vai ser uma noite muito bacana, onde você vai conseguir entender os maiores erros dos proprietários de imóveis e vai conseguir superá-los para aí sim melhorar a sua administração de imóveis. Tá bom? Sigo por aqui. Se você tiver algum comentário, tiver alguma dúvida do que eu falei hoje, por favor, escreva aqui. Vamos continuar aqui nessa estrutura para te dar força, para te mostrar como prosseguir na administração dos seus imóveis. Sigo também, me siga lá nas mídias sociais, @alugazem, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Aliás, não é Twitter, agora é X, né? Me segue nas mídias sociais, na que você preferir. Só não deixe para depois. Você precisa mudar e que você aprenda que você precisa mudar hoje. Que hoje você entenda e dê o basta em tudo que você está sofrendo nas suas locações. Uma ótima noite para todo mundo. Até logo, até a próxima. Tchau, tchau.